Videoaula da Escola Bíblica Dominical número 3, tema: o comportamento dos salvos em Cristo. Texto áureo. Encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. O texto nos diz o seguinte: agora o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Deste modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não são poucos casos de cristãos que adotam um comportamento indigno na igreja e também fora dela. É clássica a frase: nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. É preciso viver o Evangelho dignamente em todas as esferas de nossa vida. Convívio e relacionamentos. O testemunho cristão significa viver de conformidade com a palavra de Deus. O comportamento dos cidadãos do céu. Primeiro ponto: o porte digno do cristão na própria família. Leiamos e refletimos sobre Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. E também no capítulo 6, dos versículos 1 a 4. Alguém já declarou que a família é o lugar mais difícil de ser crente. É de fato o lugar onde alguns cristãos, em virtude da privacidade, acabam tirando e mascaram e mostrando quem realmente são. Eis algumas condutas que denigrem o bom testemunho do cristão na sua própria família. Maridos que maltratam a esposa e filhos, maridos que não dão sustento à família por pura acomodação, maridos que vivem de aparência enquanto falta o sustento básico para a esposa e os filhos, esposas que afrontam e desrespeitam os maridos, esposas que negligenciam a criação e a educação dos filhos, esposos que vivem fofocando ou reclamando da vida, filhos insubmissos aos pais, filhos cujos pais acobertam seus erros, vocabulário inadequado dentro de casa, brigas constantes diante dos próprios filhos, locação de filmes e acessos a sites pornográficos. Seus parentes e amigos percebem na sua família o bom testemunho cristão? Sua família tem condições de evangelizar os seus vizinhos? O porte digno cristão na sociedade. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, o sal continua com sabor? A luz brilha intensamente sobre sua vida, sobre a sua conduta, sobre as suas ações? De influenciadores para influenciados, esta é a condição vivida por muitos cristãos em meio à sociedade pós-moderna. Observemos algumas evidências desse fato. Líderes cristãos se vendem e vendem a igreja para políticos corruptos. Patrões cristãos exploram seus empregados com salários pequenos visando lucros maiores. Empregados cristãos que, na ausência do patrão ou chefe imediato, não produzem. Professores e alunos cristãos que se vestem e comportam-se indignamente nas escolas e faculdades. Cristãos caloteiros, cristãos que não honram os compromissos assumidos. Os evangélicos ou crentes, como vocês preferirem, em muitos lugares já perderam o crédito moral e ético devido ao mau testemunho de alguns. O seu testemunho lhe dá autoridade para falar de Jesus onde trabalha ou estuda? O porte digno do cristão na igreja. Tem gente, ou seja, os líderes, pregadores e cantores congregados e membros, que nem na igreja conseguem abandonar a falta do bom caráter cristão, agindo como um verdadeiro filho de Belial. Dentre alguns destacamos os semeadores de contendas, irreverentes, fofoqueiros, grosseiros, murmuradores, autoritários, desobedientes, arrogantes, mentirosos, arruaceiros e indecentes, e tantos outros exemplos. Infelizmente a igreja está cheia disso. Em certos casos, não dá nem para acreditar que um indivíduo já nasceu de novo. Infelizmente, milhares de pessoas que se dizem cristãos, inclusive superintendentes, dirigentes, secretários, professores e alunos da própria escola dominical, não vivem como tal, contribuindo desta maneira para denegrir a imagem da igreja e macular a credibilidade do Evangelho de Jesus.
A Bíblia nos exorta a vivermos de uma forma que agrade e glorifique ao Senhor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Mateus registra em seu livro, capítulo 5, versículo 16. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Paulo registra essa passagem no seu primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. O comportamento ante a oposição, ou seja, disseminação do que é falso. Na igreja sempre houve a presença de cristãos nominais, convivendo sutilmente em meio aos cristãos autênticos. O Senhor Jesus falou dessa possibilidade de forma muito clara, como podemos observar na parábola do joio, conforme registra o evangelista Mateus em seu livro, capítulo 3, versículos 24 a 30, e também os versículos 36 a 43. Apesar de ter uma interpretação mais ampla, onde o campo é o mundo, o princípio da presença do joio em meio ao trigo, se aplica também à vida da igreja. É o falso com o verdadeiro, e aparente com o real, o ilegítimo com o legítimo. A semelhança entre o falso e o verdadeiro é tão grande que na parábola do joio Jesus adverte que existe a possibilidade de que uma ação meramente humana na tentativa de separá-los pode acabar arrancando o trigo junto com o joio. O fato de alguém se declarar salvo ou fazer uso do nome de Jesus no exercício de suas atividades religiosas não legitima ou autentica o verdadeiro caráter cristão. O falso e o verdadeiro estão presentes em todas as situações e segmentos da igreja, conforme veremos a seguir. Falsos obreiros. Um dos grandes sinais no fim dos tempos é a aparição de um grande número de falsos obreiros, que enganarão com muita habilidade e astúcia o povo de Deus. Mateus registra esse exemplo, ou a advertência, em seu livro, capítulo 24, os versículos 5 e 11. Inclusive com a realização de grandes sinais e prodígios. Esses falsos obreiros se encontram exercendo várias funções dentro da própria igreja. Falsos apóstolos. Algumas igrejas brasileiras adotaram a função de apóstolo dentro de sua hierarquia eclesiástica. O indivíduo é pastor, se intitula depois bispo e posteriormente apóstolo. Os falsos apóstolos geralmente são pescadores de aquário, ou seja, sua missão é atrair membros de outras igrejas. Não são ou não estão interessados em ganhar almas nos rincões da terra, mas sim pregar nos grandes centros e ali se estabelecerem. Falsos profetas. Os falsos profetas, ou seja, aqueles que dizem falar em nome de Deus, são reconhecidos pela ausência de frutos, ou seja, sem caráter cristão e compromisso com a palavra de Deus. Em suas vidas, ou pela má qualidade dos mesmos, eles geralmente falam ou pregam para agradar os seus ouvintes. Falam sem serem autorizados por Deus. Suas profecias tendem a afastar o povo da palavra de Deus. Sempre estão procurando tirar vantagens dos seus dons. Falsos pastores. Um título de pastor não é difícil de ser obtido em nossos dias. Homens sem a mínima vocação pastoral, consagrados em igrejas que surgem da rebeldia e do incontrolável desejo pela posição eclesiástica, recebendo imposição de mãos de outros em piores situações, estão por aí enganando o povo. Os falsos pastores não estão preocupados com o bem-estar das ovelhas, só pensam em si mesmo, em tirar proveito da lã e das gorduras das tais. Não querem servir ao rebanho, e sim, mediante a manipulação e força, dominar o rebanho de Cristo. Falsos mestres ou doutores. As falsas doutrinas provenientes do ensino dos falsos mestres têm invadido nossas igrejas. Falsos movimentos e modismos doutrinários foram notórios em nosso país, confundindo os desinformados, despreparados e meninos inconstantes que teimam em não crescer no conhecimento da sã doutrina. A teologia da prosperidade, o movimento da fé, a quebra de maldições
batalhas espirituais espalhafatosas e, mais recentemente, o movimento G12, causaram sérios prejuízos em vários rebanhos, que está afirmado na sã doutrina. Não atenta para o ensino dos falsos mestres, antes o repudia. Conselho de Paulo. Os falsos cantores evangélicos. O crescimento do povo evangélico do Brasil tem chamado a atenção de vários oportunistas. Dentre os tais estão alguns cantores que alegam terem sido chamados por Deus para o ministério do louvor, onde, na realidade, seus interesses se limitam em vender CDs e cobrar altos cachês, ou seja, gratificações financeiras, para seus shows e apresentações. É preciso, mais uma vez, distinguir entre o falso e o verdadeiro. É evidente a bênção de Deus sobre a vida dos que cantam com graça, unção e simplicidade, conduzindo o povo de Deus à verdadeira adoração, trazendo mensagens e melodias que glorificam a Deus e refrigeram a nossa alma. O meio artístico evangélico já tem a presença de falsos cristãos políticos. O crente tem dupla cidadania, a celeste e a terrestre. Como cidadãos da terra, o cristão tem o direito de escolher seus candidatos aos cargos políticos, que em si mesmos são necessários para o governo e a administração pública. É preciso ter muito cuidado na hora de votar. Tem muito político de olho nos votos dos crentes, sem o mínimo compromisso com a igreja e com Deus. Tem também muito político se fingindo de crente para ganhar o voto. É preciso saber escolher bem na hora de votar. O papel deste representante do povo de Deus deve ser um lutador pelo interesse e bem-estar social de toda a nação, estado, cidade ou município, com projetos que visem a melhoria da saúde, educação, moradia, emprego, liberdade, moralidade, segurança e etc. Ser luz em meio às trevas e corrupção que assolam os bastidores políticos da nossa nação. Glorificar a Deus mediante seu testemunho, como político cristão. Os falsos e mentirosos irmãos estão por toda parte. Até o apóstolo Paulo foi vítima dos tais. Ele registra tal acontecimento em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Há sérias advertências bíblicas para os mentirosos. Promovendo a unidade da igreja. Um texto que colabora com a ideia da unidade discorrida em Filipenses é o de 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 12 a 27, que trata da unidade orgânica da igreja e que nos possibilita a compreensão de verdades essenciais para a transformação da nossa maneira de ser, pensar, falar, agir sobre esses organismos vivo e espiritual, o qual estamos inseridos, o qual fazemos parte. Fomos todos batizados em um corpo. Em termos orgânicos e espirituais, a igreja não é formada de corpos, antes é um corpo formado de membros. Os verdadeiros cristãos, independente de onde estejam, separados por barreiras denominacionais, doutrinárias, ideológicas, conceituais, geográficas, sociais ou qualquer outra, são membros colocados para dentro de um único corpo. Bebemos todos de um só Espírito. O Espírito é a fonte de onde emana a vida espiritual. Pelo Espírito somos saciados e nutridos com a vida de Deus. Todo o corpo, com os seus membros, podem funcionar perfeitamente, pois não haverá escassez dessa água renovadora. Todos podem beber, pois não há acepção de órgãos, não privilégios apenas para alguns. A fonte é abundante e inesgotável para todos, sem exceção. Temos sentido de ser e fazer apenas na relação com o outro. A interdependência é a tônica que rege os órgãos do corpo. Um órgão não tem sentido sem o outro, pois só existe para servir. Não é um mero adereço no corpo. Nenhum órgão subsiste naturalmente, fora do corpo. Só no corpo ele é, e apenas no corpo ele faz, se realizando numa relação de reciprocidade, de serviço e de utilidade,
Ser órgão é ser parte de, e não ser em si. Precisamos ter cuidado com o que pensamos e dizemos. O pensamento precede a fala. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A fala manifesta os segredos da alma. O fato de achar e dizer que não somos do corpo não nos tiram do corpo. Afirmar que não precisamos um do outro, além de manifestar arrogância, revela também o nosso auto-engano. Precisamos sim um dos outros. Não podemos negar isto com ações ou palavras. Sozinhos não iremos longe. Sozinhos morreremos. Contentemo-nos com a posição que ocupamos no corpo. É necessário saber que é Deus quem dispõe, coloca, coordena e concede lugares, funções e honras do corpo. Não é simplesmente uma escolha pessoal. Antes se trata de uma determinação soberana e graciosa. Soberana, pois tudo é de Deus, e graciosa, pois não é meritória. Não é fruto de nossas obras ou méritos pessoais ocupar este ou aquele lugar, esta ou aquela função, perceber esta ou aquela honra, tudo é dele e para ele. Cuidemos uns dos outros com igual cuidado. É preciso entender que somos, na condição de membros do mesmo corpo, cuidadores. Cuidar implica em nutrir, suster, socorrer, ajudar, ouvir, apoiar, dentre outras ações. Não devemos, apesar de ser cuidadores, precisamos cuidar de todos sem exceção, sem preferencialismos. É fazer o bem sem ver a quem. Trata-se de ação misericordiosa e desinteressada. Cuidar é amar, cuidar é fazer o que deve ser feito, norteado pelos mais nobres sentimentos e objetivos. Soframos com o sofrimento alheio, a indiferença para com o sofrimento dos outros órgãos do corpo, por suas disfunções e enfermidades, carências ou doenças, não é uma atitude esperada ou desejada de quem está comprometido com o todo. Chorai com os que choram, se coloque no lugar do outro. Tente perceber suas dores, seus medos, seus temores, suas ansiedades, angústias e frustrações. Alegremo-nos com a alegria alheia, a inveja conceituada como profunda tristeza, com o sucesso, conquistas, vitórias, bênçãos e felicidade dos outros, pode impedir de alegrarmos-nos com a alegria do nosso irmão ou do outro membro. Celebremos, festejemos, regozijemo-nos, alegremos-nos quantas vezes for necessário com a forma de Deus honrar o nosso próprio. O comportamento dos salvos em Cristo deve ser pautado pela humildade. Cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. O individualismo não pode predominar no corpo de Cristo. Para tanto, cada um deve atentar, não para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo registra esta passagem, este ensinamento, em sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Encerramos aqui mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Espero do fundo do meu coração que essas palavras possam transformar as suas vidas no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.